Muito bom. Vamos agora treinar a sutura mais comum, a mais usada na rotina e para o início, para começar a entender outras suturas mais complexas, que é o ponto simples separado. Então, a agulha ela deve ser presa ao porta-agulha formando um ângulo de 90 graus, sempre mais próximo ao bisel, então do meio para o bisel. Porque quanto mais longe do bisel eu pinçar essa agulha, mais fácil dela entortar e quebrar. Quanto mais próximo ao bisel eu pinçar essa agulha, mais resistente. Isso é o princípio de braço de alavanca de área-momento de inércia. Feito isso, vamos fazer a primeira sutura. Então, com a empunhadura do porta-agulha em tripé de base ampla, eu vou usar a pinça para estabilizar o primeiro lado, sempre do lado mais longe para o lado mais perto, ou de cima para baixo. Então, eu passo o fio de um lado e com a pinça eu pego ele do outro. Então, passei o fio através de um lado dessa ferida. Agora eu vou passar o fio através do outro lado da ferida. Desse modo, eu tenho o fio passando de um lado para o outro da ferida. Agora é necessário travar o nó, fazer o travamento desse fio. Com o porta-agulha entre os fios, eu vou fazer dois laços, 1, 2, e vou pinçar a ponta do outro. Cruzo minha mão, então minha mão esquerda vai para frente. Eu preconizo puxar o fio pelo lado da agulha e encosto uma borda na outra. Eu não aperto demasiadamente esse nó. Novamente, com o porta-agulha entre os fios, eu faço uma laçada e pego a ponta do fio. Volto a cruzar a minha mão. Note que o nó fica quadrado. Faço o aperto desse fio, desse nó, removendo ele do centro da ferida. Por quê? O nó nunca pode ficar sobre a ferida, isso atrapalha a cicatrização. Quando faço o terceiro nó agora de segurança, novamente o porta-agulha entre os fios, faço uma volta, pego a ponta do fio e cruzo a minha mão novamente. Aqui é um nó de cirurgião, um nó duplo e dois simples. Como eu estou fazendo um ponto simples interrompido, eu corto o fio e reinicio a sutura. Farei mais alguns pontos. Então, novamente, pinço a agulha em 90 graus em relação ao bisturi, ao porta-agulha, e vou para a sutura. Estabilizo a borda com a pinça, passo de um lado para o outro, pego a agulha com a pinça, puxo esse fio e vou novamente passar pelo outro lado da ferida. Pego a agulha, puxo esse fio para não gastar muito, para não acabar meu fio em dois pontos, e vou dar um nó com o porta-agulha entre os fios, uma volta, duas voltas. Peguei o fio, cruzo a mão de modo que o nó fique quadrado. Aperto um pouco apenas, porta-agulha de novo entre os fios, uma volta só. Peguei a pontinha, cruzo a mão de novo, nó quadrado para o ladinho. Porta-agulha entre os fios, mais um laço, nó de segurança, cruza a mão, nó quadrado, trava o fio, corta e recomeça com outra sutura. Mesma coisa. Estabiliza a borda com a pinça, passa a agulha. Pega a agulha, estabiliza a borda com a agulha, com a pinça. Passa a agulha. Importante aqui é tentar sempre manter a simetria. O volume que eu pego do lado de lá é o volume que eu pego do lado de cá.
Porta-agulha entre os fios, 2 lacinhos, peguei o fio, cruzei a mão, nó quadrado. Porta-agulha entre os fios, um lacinho só, peguei o outro fio, cruzei a mão, nó quadrado novamente. Nó quadrado. Força para tirar o fio da linha de sutura. Porta-agulha entre os fios, mais um lacinho único, pegou, nó quadrado de novo. Isso daqui você vai fazer em toda a extensão da ferida. Esse é o ponto simples separado.